Tá, eu entendo se você não gosta de novela, mas o que que a novela Três Graças traz de tão essencial para muitas mulheres e, sobretudo, para as adolescentes? Vamos reagir esses vídeos que eu vou trazer e, e vamos refletir, né? Porque canal de react pode ser também um canal de reflexão, não só de reação. Então, vamos ver alguns vídeos que trazem essa temática que é importante. E fica aí, mulher, vamos assistir sobre isso. Vamos, sabe, falar até sobre o pensão alimentícia aqui. Porque, para quem não sabe, eu sou estudante de Direito, Calma, Mona, calma. É, foi aqui o vídeo muito alto. É, na reta final. E vamos pro vídeo. 5 milhões de crianças sem pai na certidão e eu ainda tenho que ouvir gente maluca dizendo que tem que escolher melhor o pai. Não precisa nem estar fora da certidão, tá? Porque são 11 milhões de mães solo no Brasil. Ou seja, 11 milhões de homens que puderam escolher abandonarem seus filhos e serem ausentes. 11 milhões de homens não prestam, entendi. Então uma coisa isoladinha, né? Faz sentido sim, louco. Novela que aborda questões sociais sérias de forma natural, sem fazer esforço, é outra Aí eu coisa, né? preciso Bem-vindo parar de volta, aqui Aguinaldo. para dizer bem-vindo de volta, Aguinaldo Silva. Cara, esse homem é genial. Para quem não sabe, ele fez parte de Vale, ele foi um dos autores de Vale Tudo. Então, assim, Aguinaldo, ele é o cara. As melhores novelas da minha infância, assim, que criança assisti, sim, na minha infância criança assistia bastante novela, ah, foram do Maneco, que infelizmente não escreve mais novela, que também retratava, abordava os temas importantes, né, como a questão da violência contra a mulher, da leucemia, do câncer, enfim, né, da leucemia. Quem não lembra daquela icônica cena da Carolina Dickmann? Tem outras, viver a vida. A nossa assistam, se quem não assistiu, assista na Globoplay, ela retrata vários temas, assim, mas de uma forma bem feita. Não é Manuela Dias. Mas aqui estamos em Três Graças, nem vale tudo. Nós vamos fazer um vídeo sobre essa novela ah, que eu amei. E ó, não gosto dessa palavra. E não gostei ao mesmo tempo. Mas Agnaldo é um gênio. E aqui ela fala 11 mil. Eu não sei se é esse número exato agora. Eu gosto de pesquisar, mas assim, como a Hannah, ela é Hannah Kali, é Kalil, ela não ia fazer um conteúdo sem ela pesquisar. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E, gente, a questão da gravidez na adolescência é real. Ela precisa ser enfrentada de frente, sabe? A gente olhar de frente, mesmo que não seja com nossa família, que não seja com a gente. E tudo de informação ou de experiência própria que você tiver, que você já passou, se puder passar para um adolescente, é sempre válido. Mas vamos continuar o vídeo aqui e a gente vai dando a opinião. Fica aí, mulher. Fica. Porque React, eu volto a dizer, a gente pode zoar, mas a gente pode também falar de coisas importantes para a sociedade. Aguinaldo Silva! Três Graças estreou ontem, já escancarou o Brasil, que não cuida de quem cuida, o medo constante de ser mãe solo e a responsabilidade que é jogada sempre pra cima da mulher. Lígia, Gerluce e Joelle são 3 gerações de mulheres que foram abandonadas em suas gestações e viraram mãe solo. O medo em repetir o trauma da maternidade solo e ver a sua filha passando pela mesma coisa que ela passou, faz a E também tem essa questão além da gravidez na adolescência, a novela retrata sobre mães solos, ou seja, 3 gerações de mães solos. 3. Isso não é ficção, gente. Isso é a realidade de muitos países, do nosso país principalmente, de países da América Latina. Infelizmente, a gente não só tem no Brasil essa realidade,
em outros países, mas o Brasil é um dos recordistas, né, nessa questão de mães solo. Então, é um tema, assim, Agnaldo Conté, por enquanto, assim, gente, eu nunca pensei que eu ia voltar a assistir novela. Então, assim, sempre que dá, mesmo que não dê para eu assistir, naquele dia eu vou colocar 2 capítulos, 3 para assistir de uma vez só, é isso que eu faço. Tentei assistir outras novelas aí, mas também não estava com muito tempo e não gostei. Enfim, mas o tema é sobre a gravidez na adolescência e sobre a questão de ser mãe solo. E ser mãe solo, muitas vezes, depois que a pessoa separa, aí se torna mãe solo. Não que a criança deixe de ter um pai, depende também, né? Porque se porque existe muito isso, os homens param de serem aqueles pais presentes que eram presentes, de repente deixam de ser presentes a partir do momento que separam. E outros não, outros continuam sendo os mesmos pais. Só que, de toda forma, quando há uma separação, e tá tudo bem separar, se você não está num relacionamento bacana, isso serve para homem e para mulher, né? O bom seria que todos os casamentos durassem para a vida inteira. E ser mãe solo não é fácil, gente. Não é fácil. Eu não fui mãe solo, mas fui mãe solo na parte da adolescência das minhas filhas. Tenho 2 filhas. Eu fui mãe muito nova, eu estava no ensino médio. E minha mãe é professora, né? Está aposentada de sala de aula. Mas ela, por mais que ela tivesse conhecimento, estudos, tudo mais, ela não falava sobre essas questões comigo. Eu entendia sim, conversava com algumas pessoas, mas não o suficiente para ter mais cuidado. E aí, esse tema é super importante. Esses temas, os dois. E ver a sua filha passando pela mesma coisa que ela passou, faz a Gerluce fazer uma vista grossa com a Joelle, que acaba vivendo o mesmo problema. E é o pesadelo de todas nós. Sophie Charlotte, como sempre, brilhou na cena de ontem, impactante, chegando no hospital e dando de cara com várias mulheres administrando suas gestações sozinhas. O maior medo para uma mulher que sabe que a maioria esmagadora das mulheres vai se tornar mãe solo em algum momento da vida é ser mãe. As mulheres estão entendendo que para querer ser mãe, no fundo, você precisa querer assumir os riscos também de ser mãe solo, porque isso pode acontecer. Esse argumento de, não escolheu bem o pai de seu filho e agora fica chorando, é mais uma manobra de gente desonesta para tentar responsabilizar a mulher por algo que, se você for estudar bem os homens dessa posição de paternidade, é impossível você prever. Alguns homens se tornam pais ausentes depois que o casal se separa, caso o casal se separe. Para de querer procurar o filho, não se importa mais com nada, o cuidado todo vai junto com o final do relacionamento. Alguns homens são simplesmente apaixonados por criança, levam muito jeito e isso nos dá a falsa sensação de que serão bons pais até nascer o deles. Alguns simplesmente já transam com pessoas como adolescentes, sem camisinha, como a maioria dos caras, e com a mentalidade de que quem tem que se preocupar com isso é a mulher, é quem gera. Como se ele também não participasse da responsabilidade de ter feito. Alguns enchem a porra do saco que querem ser pais, são bons maridos e, bom, quando a criança nasce, enfrentando a batalha que é você cuidar de uma pessoa, acabam virando os pais ausentes que a gente conhece. A primeira coisa é a gente parar de fingir que criança é um presente, um acessório, e começar a admitir que talvez a batalha mais complexa da vida seja a de criar um ser humano. E o principal, o problema não é as mulheres estarem escolhendo certo. E quando eu falo que eu fui mãe solo, com a pré-adolescência de uma filha e na adolescência da outra, isso não tem tanto tempo. Também não tem muito pouco tempo. É que assim, nem que o pai das minhas filhas deixou de ser, e que eu não quero estar falando sobre ele e tudo mais, não pelas minhas filhas, mas por mim mesmo. Não que ele deixou de ser totalmente, fugiu, sumiu e no mundo, não. Elas têm contato com ele. Mas, infelizmente, eu separei 2 vezes. A primeira
ótimo, né? Super presente. Mas a última, infelizmente, ainda bem que minha filha mais velha, ela já tinha terminado o ensino médio, enfim, decidiu morar, antes da gente separar, de morar com o namorado, e ela me dá super orgulho, sabe? Eles tinham o trabalho deles, enfim, não vou ficar falando da minha vida pessoal, mas isso, a minha vida também faz parte desse contexto, de uma certa forma, né? Sim, tive um pai super presente como pai, de levar o médico de reunião de escola, quando dava, mas de fazer rematrícula, de fazer matrícula na escola, sabe, enfim. Mas essa não é a realidade. Tem mulheres que, infelizmente, foram mães solos mesmo. Eu sou filha de uma mulher que foi mãe solo, né? Ela só não foi mais mãe solo porque eu agradeço 2 anjos que foram amigos da minha mãe, antes mesmo, muito antes de eu nascer, que foram os meus pais de consideração, que eu considero. Meu pai, que já faleceu em 2018, eu chamava de tio, e minha tia, que está viva, graças a Deus, e quero muitos anos de vida para ela, e não são meus tios, eles eram amigos, amigos e irmãos de minha mãe. Então, assim, eu sou muito grata a eles. Mas, enfim, não, o que eu quero dizer aqui é que, gente, por mais que você não goste, eu não gosto da Globo, eu não gosto das novelas da Globo, eu não gosto mais da Globo, você tem que admitir que a Globo sabe fazer novela quando ela quer e com temas relevantes e essenciais, primordiais para a sociedade. A televisão, ela era a internet de antes, então ela influenciava para o bem e para o mal. E não é diferente com a internet, vocês sabem. Então, assim, a questão de uma novela vir abordando de uma forma, um contexto tão maravilhoso, sabe? Minuciosamente, assim, bem feito, assim, sobre esses temas. Dá gosto de ver, né? E que cheio de feias para vale tudo. E o Agnaldo, ele sabe fazer. Infelizmente, ele saiu, né, da Globo, a novela que ele fez, a última que não teve muito retorno, conta também questões que teve, né, do elenco e tudo mais, questões do elenco, né, externas, interferiram também na novela, mas eu não assisti essa novela, não assisti um capítulo dessa novela, mas fiquei sabendo muita coisa, né? Lembra do Surubão, da Noronha e tal. E, assim, gente, eu às vezes eu até tento assistir num sábado, eu tentava assim, essas outras novelas da Globo, mas infelizmente, tô falando de Antes de Vale Tudo. E eu não conseguia, meu Deus, se você vai falar que adianta colocar vários negros em uma novela e não trabalhar a questão, mas sem ser chato, sem ser uma militância, assim, sabe? De uma forma errônea, de uma forma errada, de uma forma maçante. Coloca um texto assim, sabe? Como Aguinaldo, coisa didática, a cena da menina chegando para fazer o exame e se deparando, se tendo aquela surpresa, quantas mães adolescentes ali, sabe? Então, a gente vai para o próximo vídeo aqui. Peguei esse vídeo aqui, eu gostei do que ela falou. Sério, em que mundo vocês vivem? Simplesmente estão criticando que ela não parece ser mãe dela porque elas parecem ser irmãs. Gente, é a coisa mais normal do mundo. Que mundo vocês vivem? A pessoa ter filho cedo é muito comum, pelo menos o que eu vejo. E estão também criticando, como uma menina dessa idade já vai estar grávida. Mano, gente, é só vocês irem num postinho de saúde, no SUS, né? Onde é que vocês estão vivendo? Se vocês entrarem no SUS, vocês vão ver muitos casos de gravidez na adolescência. Inclusive, eu tô gostando muito dessa novela porque tá mostrando esse lado da gravidez na adolescência, que ambas as três Sim, sim. tiveram filhos na adolescência. Mas agora... Então,
Se você for no posto de saúde, você vai se deparar, foi dia de pré-natal, você vai se deparar com muitas adolescentes, sabe? E é a realidade do Brasil. E muitas adolescentes são mães solos, desde a gravidez. Estão ali, sendo mãe solo. Outras não. E que bom, né? Por mais que esteja, assim, deixando de aproveitar, eu falo por mim também, uma parte da juventude que não volta mais, mas eu não fico remoendo. E graças a Deus, Deus me deu duas filhas, que elas são, assim, sabe? Claro que às vezes tem aquelas picuinhas, aqueles atritozinhos, aquelas coisinhas, mesmo a que não mora mais comigo, mas enfim, mas a gente tem uma união, a gente sabe, três graças, mas assim, que não é a história delas, mas, né, porque eu volto a dizer, eu não fui mãe solo, nos momentos que eu mais estava assim, que é o momento das duas gravidez, eu tinha um pai, tinha umas questões com o marido, e que, claro, reverberava nas minhas filhas, mas eu estou falando da questão da parte paterna, e, né, e como eu falei, até hoje eu tenho contato com as filhas, e elas amam ele, e essa questão do posto, gente, é muita realidade. É muita. E outra coisa, falar que tem gente que como assim? A Sophie Charlotte é muito nova para ser mãe dessa menina. A Sophie, eu acho que tem por volta entre os 34 e 36 anos. Pode ser que ela tenha 37 já. Lembra eu, adolescente, a Sophie, fazendo malhação. Então, assim, eu não sei se eu era mais velha que ela, a Sophie era mais velha. Eu acho que eu era mais velha um pouquinho que a Sophie. Então, Mona, pelo amor de Deus, o que tem Eu saio com as minhas filhas, as pessoas perguntam, quem não conhece, somos irmãs e tudo mais. Não, não foi uma, nem duas, nem três, às vezes veem fotos das minhas filhas. Nossa, como elas parecem ser suas irmãs. As mais jovens, eu não acho. Mesmo assim, acham. E aí a gente vai para o último vídeo. É muito profundo. Se a gente for aqui se aprofundar nessas questões, são várias camadas, mas são várias, sabe? Começa com a questão de mais políticas públicas para que esse percentual diminua. A questão das escolas parar não, porque não pode ter na escola educação sexual. Pode ter. Infelizmente, eu só tive uma professora que falou sobre isso, e ela falava, e a gente pedia para ela falava, mas não foi no ensino médio. E foi antes do ensino médio, hoje que é nono ano, oitava série. Então, assim, infelizmente eu tive muito pouco. E como eu disse, por mais que minha mãe seja uma pessoa estudada, ela não pôde, ela tem um bloqueio, assim, de falar, tem muitas mães que são assim, né, de falar sobre essas questões. E sobre a questão de pensão, vou dar aqui um conselho para vocês, já que eu sou da área do direito que eu falo, porque eu sou estudante, uma graduanda da reta final. Gente, para vocês que são mães solos e que têm os filhos e não recebem pensão, vai lá, vai na defensoria do fórum mais próximo, o que faz parte da sua residência, porque não deixe para depois, não deixe. Por que estou falando isso? No direito tem uma máxima que diz assim, principalmente no criminalista, mas a gente pode usar também no direito civil, que, né,
direito das famílias, no caso, que é esse. Ex tunc, direito não, e ex nunc. Ex nunc, o direito não retroage para não retroage, não ex tunc, para prejudicar o réu. Então, assim, vamos colocar para o direito civil. O direito, se você tem 1 ano, o pai está devendo 1 ano de pensão. 1 ano. Você fez um acordo verbal. Acordo verbal, tá. É um acordo, gente. Não deixa de ser um acordo. É um acordo verbal, é como se fosse um contrato. Só que arrisca da outra parte não cumprir. E aí, se você tiver 1 ano, amor, infelizmente, quando você chegar, a partir dali, que você entrar com a ação, aí sim vai contar. E contra os 3 últimos meses. Se você tem 1 ano, por exemplo, estou dando um exemplo, 8 meses, os 3 últimos meses que deve, ele vai pagar, e a partir dali, ele tem que pagar. Mas ele vai ter que pagar os 3 anteriores e dali para frente. Infelizmente, os outros meses, seu filho, sua filha, seus filhos vão perder. Então, ó, abre o olho, certo? Eu com pai que não é pai, sabe, que não é pai no seus deveres, pelo menos, você não tem que ter pena não, meu filho. Tem que ir lá e procurar os direitos dos seus filhos, tem que pensar nos seus filhos. Vamos para outro vídeo. A gente estava precisando de um mantenimento desde a adolescência em uma novela contemporânea, porque esse ainda é um assunto muito recorrente no nosso país e grave, que não é trabalhado o suficiente. Eu, pelo menos, faz bastante tempo que não vejo em uma novela atual. Tá faltando para os adolescentes de hoje em dia um trauma bem grande envolvendo esse assunto, e é melhor que seja na ficção. Inclusive, eu lembro que a trama que mais me marcou envolvendo esse assunto foi a da Angelina, que é uma personagem interpretada pela Sophie Charlotte na Malhação, que ela foi protagonista. E eu tô gostando muito da maneira que escolheram abordar esse assunto. Entraram outros vídeos aqui. Nada a ver com o tema. Então, filho, por favor, meu cachorrinho. E ele fez barulho porque minha gata tá no quarto da minha filha e ele tá com ciúmes. E ela tem mania de colocar a patinha, tentar abrir o guarda-roupa da minha filha pra assim tocar lá pra dormir. E minha filha, se a minha filha ver, abafo casa. Enfim, minha gente, tá faltando, sabe, um tema essencial. Infelizmente, Vale Tudo poderia ter falado, gente, são temas, ai, por que mimimi? Gente, pelo amor de Deus, racismo, xenofobia, homofobia, são temas, querendo você aceitar, você gostando, não são essenciais. E não é questão de divergência, é questão de respeitar as minorias que são maiorias, mas são minorias nos seus direitos. Então, assim, que Vale Tudo não soube trabalhar na questão da leucemia do Afonso, da questão da Raquel, e mudando até nossa, drasticamente, todo um cenário. Aguinaldo vem com um texto que nossa, começou muito bem Aguinaldo é gênio, fez parte de Vale Tudo, foi um dos escritores, e Gilberto Braga, mas Aguinaldo faz parte, ele fez, foi um dos escritores, na minha opinião, ele que deveria ter feito o remake, mas é só a minha opinião, né? É isso. Eu trouxe esse vídeo aqui pra gente refletir, para ver como é que vocês reagem também. É isso, é esse tipo de texto, de vídeo que eu pretendo trazer vez ou outra pra gente refletir. Ou quem sabe, sempre. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.